Vamos estudar agora para o INSS, Administração Pública, artigo 37 e 38, que é basicamente coisa que cai lá no INSS, né? E depois disso cai os artigos 39 e 40, que fala dos servidores e dos trecos previdenciários, sabe? Bom, obviamente as coisas mais importantes são as coisas do artigo 40, né? Mas o 37 é importante também. Daí vamos ver sobre disposições gerais, 37 e 38, o capítulo 7 da Constituição. Servidores e administração. Se tratando especificamente da vertente constitucional da administração, que naturalmente lança sua influência sobre as demais disciplinas que tratam do assunto. Por isso, costumo dizer que o direito constitucional está sendo estudado segura 50% das questões. Oh, tá. Vamos lá. Depois vamos fazer várias questões, tá? Vamos tentar fazer várias questões da administração pública. O conteúdo constitucional de administração pública resolve questões de constitucional e também de direito administrativo. Pronto. Toda e qualquer norma infraconstitucional. Só para comentar, isso aqui provavelmente vai demorar uma hora e meia. Isso aqui é muito grande, tá? Bem, toda e qualquer norma infraconstitucional submete-se à tutela do regulamento da Constituição. Tenha em mente que a administração pública é uma só, com três esferas distintas de governo: federal, estadual e municipal. Da mesma forma, o poder estatal é um só e, porém, dividido funcionalmente em três: executivo, legislativo e judiciário, no plano federal, estadual e em dois, no âmbito municipal e executivo legislativo. As normas constitucionais da Constituição abrangem e obrigam a todos os entes federativos, independentes do estatuto jurídico de cada um. Inclusive, esse tema de regime jurídico único foi objeto de discussão em diversas oportunidades pelo Supremo. Mas o que é administração pública? Na verdade, a administração pública é um conjunto de entidades, de órgãos e de órgãos incumbidos de realizar atividades administrativas visando a satisfação das necessidades coletivas, segundo as políticas públicas definidas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Judiciário para atingimento de fins desejados. Gostaria de chamar a sua atenção para alguns conceitos relativos. Muito comum a referência de governo, o em sendo objetivo ou material, o governo em sentido subjetivo ou formal, e a administração pública em sentido objetivo e a administração em sentido subjetivo. Objetivo, subjetivo. Bem, mas governo e administração não são a mesma coisa? Será que não? Pois o governo relaciona-se à forma ao sistema de exercício do poder, enquanto que a administração diz respeito aos instrumentos de ação governamental, atividades, órgãos, entidades ou agentes públicos. Então, bom, você deve ter percebido o corte. Eu estava vendo se tinha algum resumo aqui no conteúdo, mas não tem. Então, só para dar uma boost no estudo, vamos ler aqui os temas, né, os títulos disso aqui para ver. O conteúdo vai falar do mandato de vereador, né, que é um agente público, né? Servidores de mandatos eletivos, o vereador. Essa coisa de servidores de mandatos eletivos normalmente fala questões de se a pessoa pode ser vereador ou não ao mesmo tempo. Depois são disposições gerais, que fala com os incisos cobrados na sua literalidade, não merecendo maiores comentários, pelo menos na disciplina de direito constitucional. Segundo o STF, indenidade física dos presos, lei constitucional, teoria do risco integral. Tem umas teorias aqui. Omissão do cumprimento do dever genérico, teoria do risco do objetivo, risco administrativo, culpa administrativa ou culpa anônima, culpa civil subjetiva, culpa civil, o que é responsabilidade total do Estado, dano, consulta, teoria do risco administrativo é objetiva, responsabilidade civil do Estado. Daí esse aqui é processo disciplinar, prazo de punição. Prazo de punição, 2 anos, 5 anos, 180 dias. Não se submete ao foro prerrogativo de função. Suspensão, perda da disponibilidade de ressarcimento. 8429. 8429 é importante, porque ela mudou, sabe?
o texto constitucional da 8429 mudou, e daí mudou a lei com 8429 também. Princípio da independência das instâncias. Ato doloso de improbidade administrativa, mas não de ato culposo. Não tem mais mal culposo. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Improbidade administrativa. Lei 13.303. Eu não tô nem no terço da treca aqui. Tanta coisa, né? Atividades típicas. Criação, autorização, própria lei, criação de lei específica, entender o constitucional dispositivo, subjetivo, objetivo, objetivo subjetivo, precedência, precedência da administração fazendária, cargo técnico científico, acumulação de cargos em empregos públicos, excluídos do teto de custos, né? Interpretação conforme, aí tem uns tecos riscados. Magistratura no teto, ao teto. Magistrados estaduais e desembargadores recebem um treco de 95%. Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, teto máximo. O Poder Judiciário não há? Que isso? Subtetos. Súmula vinculante. Contratação temporária de serviço público. Portadores de deficiência. Reserva de vagas para portadores de deficiência. Direito de greve do servidor. Livre associação sindical. Tanta coisa, né? MP da União. Resolução 560. Investigado X presunção de inocência. Investidura em cargo de emprego público. Tô demorando isso aqui demora, né? Lendo os títulos. Princípio na moralidade, publicidade. Direção à pessoalização. Princípios constitucionais, regime jurídico administrativo, princípios da administração. Teteca das esferas. A gente tá no começo de novo. Vamos lá. A gente tinha começado no teco subjetivo e objetivo. Demorou 5 minutos para ler isso, maluco. Mas em governo e administração não são a mesma coisa. Você verá que não, pois o governo relaciona-se com a forma de sistema de poder executivo, enquanto que a administração é instrumento de ação, atividades, órgãos, entidades e agentes. Quando falamos do governo em sentido objetivo, material ou funcional, estamos definindo as funções do Estado, legislativa, executiva e judicial, já que quando dizemos governo em sentido subjetivo, formal ou orgânico, referimos-nos aos poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Quando nos referimos à administração pública em sentido objetivo, queremos dizer que as atividades exercidas pelos órgãos, entidades e agentes públicos, como fomento, poder, de polícia, os serviços, e já a administração, em sentido subjetivo, diz respeito aos órgãos, entidades e agentes que manifestam a vontade do Estado. O quadro abaixo sintetiza o entendimento. Esfera, pelo aspecto objetivo, material ou funcional. Daí tem funções. Governo tem as funções legislativa, executiva e judicial. E as essenciais da justiça. Enquanto que o aspecto subjetivo e formal ou orgânico são os poderes. Poder legislativo, executivo, judiciário e o MP. O MP é... Por que o MP está aqui? Porque o MP é independente, por algum motivo. Que nem o Tribunal de Contas. Administração pública, atividade de serviço público, fomento poder de polícia e intervenção. Esses são os aspectos objetivos de matéria ou funcional. Enquanto que o aspecto subjetivo são os órgãos e entidades da administração pública, que são os órgãos, entidades e agentes. Bom,
A vontade do Estado é manifestada pelo governo em sentido subjetivo, poderes da República, os quais, no exercício da atividade administrativa, que são a administração pública em sentido objetivo, devem obediência aos comandos emanados na Constituição. Dessa forma, temos que a administração pública, em sentido subjetivo, objeto do nosso estudo, nesse capítulo, compreende a disciplina constitucional que envolve os órgãos, entidades e agentes. Os princípios da administração pública. Essa é a coisa que mais cai na administração pública, conteúdo constitucional, mas vamos lá. A Constituição Federal, 37, discorre sobre o LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, no seu próprio caput, certo? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: esses discorrer sobre os princípios devem esclarecer que eles constituem corolário, decorrência do chamado regime jurídico administrativo e que diz respeito às normas do direito público que rege a administração e seus agentes. Por sua vez, o regime jurídico-administrativo é caracterizado pelos princípios da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público fundamenta a existência de prerrogativas e dos poderes da administração pública e de que decorre a denominada relação vertical, administração particular e toda atuação administrativa em que existe imperatividade em que são impostas, unilateralmente, obrigações para administrado ou em que são restringindo ou condicionados direitos das particulares é respaldado pelo princípio da supremacia do interesse público. Só para comentar, isso aqui está falando de imperatividade, supremacia do interesse público. Essa coisa aqui são os princípios que não estão escritos literais. Então, existe um setor de questão que fala dos princípios expressos, que são o LIMP lá, e os princípios não expressos. Como é que diz? Eu não sei, tinha uma outra palavra para isso. Que é o que nem esse aqui. O princípio da disponibilidade de interesse público é um princípio não expresso. Tá lá, mas não está escrito literalmente assim, que nem o LIMP. Bom, faz contraponto ao primeiro, ao mesmo tempo que exerce seus poderes especiais. Sob o texto do direito comum, a administração também sofre restrições em sua atuação. Essas restrições ocorrem do fato de que o dono da casa, da coisa pública, é o proprietário do patrimônio público, é o povo e não a administração. Bom, em decorrência do princípio da disponibilidade do interesse público, a administração somente pode agir quando houver lei que autorize a sua atuação nos limites estipulados por esta norma, e o que há não é a vontade da administração, mas sim a vontade da lei, que é e quem legitimamente traduz a vontade geral, a vontade do povo, manifestada pelos seus representantes no poder legislativo. Bom, mas os princípios constitucionais. Você deve ter em mente que o princípio é uma norma jurídica geral, com alto grau de abstração e abrangência que dá a coerência, dá a organicidade e confere lógica ao conjunto de normas jurídicas integrantes de um subsistema, orientando a produção e a interpretação das outras normas jurídicas que o integram ou integrarão. Como a Constituição é o mais elevado ato normativo de nosso ordenamento, representando o fundamento de validade de todas as demais normas jurídicas, os princípios, justamente por serem normas de grande abrangência, encontram-se em regra na própria Constituição. Mas também, os princípios constitucionais podem ser expressos ou implícitos. Os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, aqui ó, essa palavra, implícitos é o treco que não está expresso, não está escrito. Os princípios de razoabilidade e proporcionalidade não estão expressos na Constituição, mas são considerados princípios constitucionais implícitos, tendo sendo identificados pela jurisprudência. Ela está na Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, artigo 2. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios de legalidade, finalidade, olha aqui, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditória, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Já o princípio da eficiência passou a estar expresso no texto constitucional novo 37. Bom, legalidade. Tendo em conta o fato de que a administração pública que está sujeita ao princípio da disponibilidade do interesse público e como não é ela quem determina o que é de interesse público, mas somente a lei, a própria Constituição, obviamente, que é a expressão legítima da vontade geral para que a administração possa atuar diferentemente dos particulares. Não basta a existência da proibição de lei, é necessário a existência de determinação ou autorização da atuação administrativa da lei. De ser a administração, além de não poder atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir segundo a lei. A atividade administrativa não pode ser contra a legem nem para éter legem, que significa essa coisa de contra a lei ou por lei. Os atos eventualmente praticados entre subsídios de tais parâmetros são tão atos inválidos e podem ter sua invalidade decretada pela administração, que é ditado, ou até pelo Poder Judiciário. Tem várias questões sobre essa coisa de que o Poder Judiciário pode decretar a invalidade de atos administrativos.
O princípio da impessoalidade atua como determinante da finalidade de toda essa situação administrativa e também chamado de princípio da finalidade, considerando um princípio implícito inserido no princípio expresso da impessoalidade. Dessa forma, ele impede perseguições ou favorecimentos, discriminações benéficas ou prejudiciais aos administrados. Qualquer ato praticado com objetivo adverso da satisfação do interesse público será inválido por desvio de finalidade. Essa acepção mais conhecida do princípio da impessoalidade e traduz a ideia de que toda atuação de uma administração deve visar o interesse público e deve ter como finalidade de sua satisfação. A ideia de vedação à pessoalização das realizações da administração é a promoção pessoal do agente público. Essa acepção está consagrada no parágrafo 1 da Constituição. E só para comentar, isso aqui é basicamente a questão mais usada com o princípio de impessoalidade. Basicamente, eles dão lá um termo, uma coisa que obviamente o cara está fazendo uma pessoalização, que é o exemplo que usam normalmente são governadores que fazem um projeto público e daí eles se vangloriam disso, que nem todo mundo. E daí a pergunta é só, qual é o princípio que está sendo quebrado? E é o princípio da impessoalidade. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal ou autoridades ou servidores públicos. Uma terceira vertente dos princípios da impessoalidade, contida por José Afonso Silva, assegura que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário, mas que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da administração pública de sorte que ele é o ator institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Acrescenta o autor que, em virtude disso, as realizações governamentais não são de funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. A propriedade da própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra. Parágrafo 1 que a gente acabou de cair, de proibição, que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos ou publicidade de atos nos programas, obras e serviços e campanhas de órgãos públicos. Outras manifestações do princípio da impessoalidade você encontra no inciso 2 e 21. O 2 diz: a investidura de encargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, salvadas as nomeações para cargo e comissão declarada em lei de nomeação. Ou seja, uma pessoa, se lembra que a pessoa que vai contratar as pessoas normalmente é um secretário, ou seja, uma pessoa. Ela não pode contratar por interesse próprio, entendeu? Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras e serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento mantidas condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento de obrigações. O princípio da moralidade, outro princípio expresso na caput do artigo 37, a moral administrativa está ligada à ideia de probidade e de boa-fé dentro de padrões éticos, esperando que um agente público expresse. Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios de padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Probidade, ético, decoro e boa-fé. É importante destacar ainda que a noção de moral administrativa não se vincula às crenças e convicções íntimas de agente público, mas sim a uma noção de uma adequação e ética. Existe determinado grupo social e que deve ser aplicada às ações conduzidas pelos servidores. Um ato praticado com o intuito de favorecer alguém pode ser legal do ponto de vista formal, mas certamente comprometiria a moralidade administrativa sob o aspecto material. Daí, uma doutrinação da Petro. Direito civil que regra moral primeiro se imiscuiu, não sei o que significa isso, na esfera jurídica por meio da doutrina do exercício abusivo dos direitos e depois pelas doutrinas de não locupletamente a custa alheia. Em obrigação natural. O mesmo ocorreu no âmbito do direito público, em especial no direito administrativo, no qual penetrou quando se começou a discutir o problema do exame
tradicional do desvio de poder. Esse poder é importante, é bastante. Afirma um cara chamado Hauril definiu a moralidade administrativa como conjunto de regras, conduta tirada da disciplina interior da administração. Aí implica, portanto, saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto, que é basicamente o texto da lei ética. Nesse caso, existe a moral institucional, previsto na lei, e a moral administrativa, que é imposta que vive dentro e vigora no próprio ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo discricionário. Esse texto aqui me lembrou do conteúdo de ética e moral, porque quando você estuda ética, os professores ficam falando, olha, você não pode confundir ética e moral, porque basicamente são muito iguais. Mas basicamente ética é um estudo, acho que era a diferença era que a ética é um estudo e a moral é a conceituação. O que eu quero dizer é que não era isso. Costumes, a coisa, a diferenciação era entre costumes e trecas, ou seja, um muda e o outro são as regras escritas. É estranho. Mas vamos lá. Princípio da publicidade. Uma boa definição para o princípio da publicidade vem do Afonso Silva. A publicidade sempre foi tida como princípio administrativo porque se entende que o poder público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível a fim de que os administrativos dados tenham toda hora conhecimento de que os administradores estão fazendo. O princípio da manifestação desse princípio você encontra no artigo 31, parágrafo 3. A fiscalização no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, ou seja, o controle externo, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Você lembra que falou lá em cima que o municipal só tem 2 poderes. Ele não tem poder judiciário, ele só tem poder legislativo e executivo. Ou seja, tem um poder que faz as leis, se coordena, e tem um poder que executa. Bom, as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame de apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade dos termos da lei, segundo a STF, divulgação do direito oficial. A desnecessária será a sua vinculação em jornais de circulação. A divulgação no diário oficial é suficiente para se dar publicidade a um ato administrativo. Tem uma ressalva disso aqui, sabe? Isso aqui é... A menos que seja um município que não tenha um treco internet, mas já está obrigado, os municípios têm que fazer as coisas de internet também. Eles têm que, dependendo da quantidade de municípios que tem no município, ou seja, a quantidade de habitantes, o método de publicação varia, de publicidade varia. O princípio da eficiência foi concebido originalmente nos anais, no mais novo, da Assembleia, de 85. O serviço público de qualidade tendo como mentor o então ministro Luiz Carlos Tatatá. Se eu tirar aquela locução pela expressão esse que ficou gravado no caput 67, um termo eminente de economia e não direito. Esse substantivo eficiência, portanto, significa que o gestor público deve agir visando o melhor resultado com o melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis. No maior prazo possível, trata-se, portanto, de um modelo de administração que privilegia resultados ao invés de processo. A especialização e a priorização de determinados setores governamentais no sentido de buscar a economicidade dos gastos, na busca do melhor resultado e é normalmente vinculada à noção de eficácia. Enquanto que a conjunção de eficiência e eficácia tem como resultado efetividade. Daí, essa aqui é outra questão de concurso. Basicamente, eles tentam confundir você com eficácia e efetividade e eficiência. E eu já errei uma questão sobre isso aqui. Como você viu agora que está escrito aqui, na sua cara, eficiência é o treco de criar economicidade. Basicamente, você conseguiu fazer a coisa, mas gastou menos com isso. E a eficácia é quando você conseguiu fazer a coisa, mas não importa o valor. Você pode ter gastado mais ou não gastado menos, só isso. Enquanto que a efetividade é quando você foi eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Tá falando aqui. Ele está vinculado à noção de nova administração pública ou administração pública gerencial, proposta de plano diretor de forma de aparelho estatal. Esse carinha às vezes aparece em concursos, mas eu estou falando às vezes querendo dizer quase nunca. Nunca cai isso aqui. Eu acho que isso aqui já caiu uma vez no INSS mesmo, que a gente está estudando. Preconiza que o gestor público deve agir visando o melhor resultado com o melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis. Trata-se de um modelo de administração que privilegia resultados ao nível de processos e a especialização e a priorização de determinados setores governamentais no sentido de buscar a economicidade dos gastos, evitando desperdício de segurado
e assegurada maior rentabilidade ao cidadão cliente e, por consequência, maior rentabilidade social. Grosso modo, defende-se a ideia de que a atuação da administração pública deve ser, em termos de eficiência, semelhante à das empresas do setor privado, ou segundo setor. Daí o ênfase no atingimento. Se você não sabe, o segundo setor significa direito privado, que está falando aqui. E a tentativa de reduzir os controles de meios. Tome como exemplo chamados contratos de gestão. Daí está no parágrafo 8. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, autonomia por contrato, a ser firmada entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, daí fala, os contratos podem ser de prazo de duração de contrato, a lei vai dispor sobre os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades vigentes, e a lei vai também falar dos contratos sobre a remuneração do pessoal. Bom, ação direta de constitucionalidade, no bojo do Supremo Tribunal, interpretação, conforme Constituição. Constitucionais, as normas que dispõem. Considera-se constitucional as normas que dispensam licitação de celebração de contratos de gestão firmados entre o poder público e as organizações sociais. Tem que ser social, tá? Para a prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Em especial a Lei 9637, que é a Lei de Organizações Sociais, seja do terceiro setor. E o inciso XX e V do artigo 24 da Lei 866, que fala de contratos, né? Dispositivos legais tratados dos autores da ADI, PDT e PT. E eu acho que isso aqui, na verdade, foi adicionado à Constituição. Acho que foi no artigo 5 que adicionou isso. Eu não sei se está aqui no artigo 37, mas isso aqui é novo, tá? Essa é a parte final aqui, ó. Serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação e meio ambiente, cultura e saúde. Antes, acho que só tinha tecnológico, científico e tecnológico. Na verdade, eu acho que nem tinha científico e tecnológico, esse é o treco novo. Contratos, e se você não entendeu, contratos entre o poder público e uma organização social, ou seja, uma organização do terceiro setor, podem ser dispensadas licitações. Nesse sentido, o STF assentou que a celebração do contrato de gestão com tais entidades deve ser conduzida de forma pública, objetiva e pessoal, em observância dos princípios constitucionais que é a administração. Organizações sociais dispensam a licitação e não precisarão, no âmbito da sua atuação, observar estritamente a lei de licitações. E agora, a Lei 666, a Lei 14.136. A realizar o concurso público para a contratação de pessoal. Isso aqui é importante por causa que mudou as regras, né? Bom, o que eu ia falar? A Lei de Licitações, de novo, ela apareceu nesse concurso, só que dessa vez ela foi mais ambígua, porque dessa vez ela não especificou a Lei 866 no edital. Ela só falou contratos e licitações, ou seja, tem que ler. Aqui cai, né? Aqui tá mais caindo ainda, é a 866, por causa que ela ainda está em vigor. Ela vai até lá, eu acho que no meio do ano de 2023, ainda está em vigor. Depois só vai poder usar como lei de contratos e licitações a 14.133, que, bom, ela tem alguns problemas também, mas é a nova. Bom, ao realizar concurso, público para contratação de pessoal. Não obstante, tem observância dos princípios gerais da administração pública, como a impessoalidade e moralidade. A contratação de pessoal, por exemplo, deverá obedecer ao processo seletivo público, ainda que não estritamente qualificado como concurso público. Na realidade, o Supremo, o plano diretor de reforma do Estado, que a gente viu, por intermédio de um processo denominado publicização. Eu tô confuso. Vamos ver o dicionário. Publicização. Não deu certo. Então vai. Pesquisa na web. Significado de publicização, substantivo feminino, divulgação, ação de fazer com algo que se torne público, tornar publicidade e mudança administrativa.
tornar algo público. Interessante. Fundações, associações e poderem ser qualificados como desorganizações sociais com objetivo de prestação de serviços públicos não exclusivos do Estado em penhor e princípio penhor, ou seja, penhor ou serviço público. Interessante. O princípio da eficiência. O objetivo do STF é reforçar esse novo modelo gerencial de administração pública que possa se revelar mais eficiente. Daí, de igual modo, o OCIP, eu não sei o que é isso. Quer dizer, OSIP, não estou entendendo o que é OCIP. Organização da Sociedade. Tá aqui, ó. Tá a sigla e aqui tá o treco. O de organização, S de sociedade, C de civil, I de interesse e P de público. Órgão de sociedade civil de interesse público. Órgão de sociedade civil de interesse público. Que firmarem em termos de parceria com o poder público poderão adotar regulamento próprio de contratação de serviços. Está no artigo 14 da Lei 9790. Você lembra que a Lei 9790 é o treco de sociedades civis. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de 30 dias, contado a assinatura do termo de parceria, regulamento próprio de contado, contendo os procedimentos que adotarem adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público, observados os princípios estabelecidos no inciso 1 do artigo 4 desta lei. O Supremo decidiu também que a Constituição Federal, no artigo 37, determine a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios para a administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e a mesma regra não existe para entidades privadas que atuem em colaboração com a administração pública. Vale ressaltar que o Supremo não afastou a competência do Tribunal de Contas da União e do MP para o controle e fiscalização de recursos públicos que essas entidades eventualmente recebam de ERAI. O STF partilhou vertente semelhante à adotada com relação aos serviços sociais autônomos que possuem natureza jurídica de direito privado. As organizações do Sistema S são financiadas de alguma forma de recursos públicos. E quando há dinheiro público envolvido, deve haver necessariamente uma fiscalização por parte do MP. Outro exemplo aí do desenvolvimento do princípio da eficiência é a exigência de avaliação especial de desempenho para a aquisição de estabilidade pelo servidor público e a perda de cargo de servidor estável, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Ainda no princípio de eficiência, temos o artigo 39, parágrafo 2. A União... A gente não ia só ler do 37 e 38, mas vamos ler. A União e o Estado Federal manterão escolas de governo para a formação de aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se participação nos cursos um dos requisitos para a promoção da carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Ou seja, eficiência. Mais uma manifestação do princípio de eficiência você encontra no 241 da CF. A União, Estado Federal e municípios disciplinarão por meio da lei de consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade. Daí finalmente terminou o teco de princípios. E a gente vai terminar aqui, por causa que eu não vou ter tempo de terminar tudo isso aqui e ler tudo de uma vez. Eu vou fazer, tá vendo isso aqui? O título? Eu vou fazer uma para cada título.